Deus. Olha só esse caso. Um homem ele foi socorrido após ser agredido por argentinos na orla da Ponta Verde. Oh, pelo amor de Deus. Teve o caso dos baianos, agora o caso já internacional com argentinos aprontando aqui. Deixa eu trazer a Italine Marques agora ao vivo. Ela vai contar detalhes desse caso ocorrido na nossa orla, na nossa bela cidade de Maceió. O que foi que aconteceu? Argentinos agredindo cidadãos aqui na cidade? Foi isso, Italine? Fábio, esse caso aconteceu no domingo, era por volta das 7 horas da noite, no bairro da Ponta Verde, exatamente ali na orla. O pessoal do Ronda no Bairro, do programa Ronda no Bairro, estava no local quando foi abordado por 2 rapazes, alegando que tinham sido agredidos por este homem, um homem de 40 anos, que de fato não é brasileiro, é argentino, mas trabalha ali naquela região como ambulante. Ele tem lá uma barraquinha, trabalha como ambulante, paga por aquele espaço. A gente vai conversar agora, Fábio, com o capitão Brandão. Ele é oficial de operações que responde ali por aquela área da orla. O programa Ronda no Bairro tem 3 regiões aqui na capital, né? Tem o centro, tem o Jacintinho e tem a orla. E o capitão responde por aquela área da orla e estava de plantão no dia, também foi abordado por essa dupla. Capitão, bem-vindo ao Plantão Alagoas. Boa tarde para o senhor. Como foi? Os senhores estavam trabalhando? O que é que aconteceu? Boa tarde para você, boa tarde para toda a sociedade alagoana. A gente estava de serviço lá propriamente dito, no Marco dos Corais, quando a gente foi solicitado por 2 cidadãos, um é o Anativo Lisboa e o Eduardo Feitosa, que tinha sido agredido por um outro cidadão, né, por o nome de Mário Roberto. Que é o argentino. Que é o argentino, na realidade. A gente mandou que uma viatura nossa se deslocasse até o local para ver se conseguia alcançar o cidadão, que estava a uma distância mais ou menos de uns 50 metros, onde ele se encontrava lá e onde o mesmo foi réu confesso, dizendo que foi ele que fez a agressão aos 2 cidadãos. Teve um cidadão como testemunha lá, na realidade, como o cidadão estava muito machucado, o senhor Anativo Lisboa, a gente foi fazer primeiramente o procedimento legal, que é do protocolo do governo do estado, que o atendimento das pessoas que esteja lesionada seja primeiro levado para uma UPA, para depois ser levada para a central de flagrante. A gente fez esse procedimento, levamos o seu Anativo Lisboa para a UPA, na realidade, e em seguida levamos o seu Mário Roberto para a central de flagrante, onde ficou aguardando com que o senhor Anativo chegasse para ser ouvido pela autoridade competente, que é o senhor delegado. Foram ouvidos, na realidade, o argentino foi liberado, foi feito o TCO, na realidade, foi liberado pela autoridade competente, e os 2 foram ouvidos. Posteriormente, a Polícia Civil deve fazer os levantamentos do que o motivo que levou a essa agressão. Mas, capitão, o que é que eles passaram para os senhores lá no momento? Tanto os 2 rapazes que teriam sido agredidos, quanto o argentino. Qual a versão que eles deram? A versão dos 2 são de ameaça, que essa já vem uma semana atrás, uma ameação do outro, onde o senhor Anativo Lisboa e o senhor Eduardo Feitosa veio nesse domingo ao encontro do argentino, na realidade, para tomar satisfação, onde foi quando o Mário Roberto disse que reagiu a eles 2, agredindo fisicamente, fazendo lesão corporal no rosto, no nariz e na boca. Eles chegaram a relatar para os senhores a motivação dessa rixa, dessa desavença entre eles? Não, eles 2 não falaram, né, na realidade, mas disse que tinha testemunha que sabia de todo o procedimento do caso que estava vendo, onde eu encaminhei a testemunha para a delegacia, para a central de flagrante, para que a autoridade competente o visse e tomasse o procedimento cabível. O senhor sabe se o argentino foi autuado em flagrante, por qual crime específico? Ele foi atuado por lesão corporal e em seguida foi liberado. Sabe se ele tem antecedentes também? Não, porque não tem, porque ele foi liberado lá. Se ele tivesse, ele não seria liberado, ficaria lá. Quando os senhores chegaram na barraca, ele de fato estava alterado? Como foi? Não, ele recebeu a gente muito bem, né, um pouco nervoso, né, pela questão de ter se envolvido nessa confusão. Na realidade, disse que não procurou a confusão, eles que procuraram, os outros procuraram ele para ter a confusão, na realidade, onde ele se reagiu às agressões do senhor Anativo Lisboa e o Eduardo Feitosa.
Tá ótimo. Obrigada, capitão, pelas informações. A gente acompanha também ao vivo aí uma fotografia que mostra toda a movimentação por conta dessa confusão lá na Orla de Maceió no domingo. Foi por volta das 7 horas da noite que começou. E, Fábio, a gente que lida todo dia com esses casos, com essa história, vai muito em delegacia e apurando, a gente acaba aprendendo também, mas quem está em casa talvez não saiba, por isso eu vou explicar. O programa Ronda no Bairro, o pessoal da Polícia Militar, quando pega as ocorrências, leva para a Polícia Civil e, a partir dali, é a Polícia Civil quem vai ficar com a história, quem vai abrir inquérito nos casos que demandam isso e que fica com aquela situação e a Polícia Militar. O programa Ronda no Bairro já cumpriu a missão deles. Nesse caso, especificamente, da mesma forma, né? O capitão estava falando para mim que uma testemunha apareceu no local, deu uma outra versão, mas que a gente não pode trazer essa versão aqui, porque não sabe se essa versão foi oficializada lá na delegacia, porque tudo é documentado, todo o depoimento. Então, por isso que a gente não vai trazer essa versão aqui, porque não sabe se ela foi documentada, mas o programa Ronda no Bairro recebeu uma outra versão também lá no local. Então, agora o caso está com a Polícia Civil, que vai apurar até chegar numa conclusão, né? Mas é uma história, de fato, que a gente fica meio que sem entender. Por quê? Por que essa rixa? Por que essa ameaça que acabou resultando em agressão? Eu volto ao estúdio com você, Fábio.